Infelizmente, nós tivemos um problema com um dos nossos principais palestrantes, né, que é o Vladimir Kuzi, que é o proprietário da AutomaSafe, que teve que fazer um atendimento e, em substituição, né, veio o Arthur para fazer essa palestra para nós. O Arthur tem 15 anos de experiência na área técnica, administrativa e comercial. É especialista em segurança do trabalho, com forte atuação na adequação de máquinas e equipamentos conforme NR12. Atualmente exerce o cargo de consultor técnico comercial da AutomaSafety, conduzindo projetos de conformidade em diversos setores da indústria. Graduado em tecnólogo de processos gerenciais e técnico em segurança do trabalho, Arthur aplica na prática seus conhecimentos em consultoria da gestão de segurança de máquinas, diagnósticos técnicos, capacitação de equipes e implementação de soluções eficazes em campo. Obrigado pela presença, Arthur. Vamos em frente. Bom dia. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Para nós é uma satisfação. Em nome da AutomaSafety, em nome do meu colega que está me acompanhando aqui também, Matheus Poisel, que é da parte do comercial também. Estamos representando a AutomaSafety e para nós é com grande alegria que a gente está nesse palco da Agrotech. A convite do NEA, na pessoa do Ricardo Bernardes, né, para falar sobre NR12 na pós-colheita. NR12, depois que o grão vai para o beneficiamento, né? Então, como o Ricardo já falou, meu nome é Arthur Martinez, sou da área comercial técnica da AutomaSafety. Eu tenho 15 anos de história já na parte de segurança do trabalho e há 13 anos eu atuo na AutomaSafety. Então, nós temos aí bastante case para poder falar para vocês de segurança, né, do que já foi feito na parte do agronegócio, né? É uma questão bem importante essa questão de segurança pós-colheita, porque é onde nós temos pontos onde são pessoas que adentram, né, dentro da indústria e acabam, por vezes, não tendo o treinamento e a capacitação correta para poder operar maquinário. Bom, enfim, pessoal, a nossa empresa é situada na cidade de Alvorada, essa é a nossa estrutura, tá? Então nós temos uma metalúrgica. E o que é NR12, para quem não conhece? Tem alguém da segurança do trabalho aqui? Aqui não tem. A segurança, a NR12 é um tema da segurança que trata sobre adequação de máquinas e equipamentos. Então, hoje no Brasil, a incidência de acidentes, ela ocorre com muita frequência e tem, vamos dizer assim, aumentado com o passar dos anos. Tá? Então, nós temos estatísticas que a gente vai passar de forma rápida para vocês aqui, mas que comprovam que os acidentes acabam aumentando com o passar dos anos e não diminuindo. Então, a NR12, como trata de máquinas e equipamentos, ela trata diretamente o principal ponto, o principal agente causador de acidentes em indústria. Tá? Então, essa é a nossa estrutura. Nós fomos criados em 2000, a AutomaSafety foi criada em 2003, tá? Tem 21 anos de história e hoje nós possuímos completo e vasto pacote de serviços aí para poder atender as demandas tanto do agronegócio quanto de vários segmentos, né? Então, nós trabalhamos com tanto a parte do agronegócio, celulose, papel, metalúrgica, moveleiro. Então, no agronegócio é um ponto específico, que depois a gente vai falar, que a gente tem pouco tempo para falar aqui, pessoal. Então, a NR12, para vocês terem noção, a gente fala, temos um curso que nós falamos durante 3 dias de NR12. Para falar ela em 30 minutos é muito rápido. Mas o que eu posso falar para vocês? É que o sistema de NR12, a gestão da NR12 na indústria, ela teve um choque de gestão nos últimos 10 anos. Então, ela caminha junto com a produção, caminha junto com a qualidade, caminha junto com vários processos, né, dentro das indústrias de diferentes tipos de segmentos. Bom, só para vocês terem noção aqui, pessoal, ó, de acordo com a revista Proteção, os números de acidentes do Brasil têm aumentado nos últimos anos. Em 2021, o número de acidentes de trabalho aumentou 15,12% em relação a 2020, chegando a quase 540 mil acidentes. Em 2022, o número de acidentes de trabalho aumentou 11,6% em relação a 2021,
passando de 580 mil para 648 mil. Em 2022, os acidentes de trajeto também aumentaram 16%. Em 2023, o Brasil registrou 499.955 acidentes de trabalho, sendo ele 2.888 acidentes fatais. Isso eu trouxe para mostrar para vocês que é uma situação bem alarmante, esse número de acidentes que acabam aumentando. Tá? Então, por mais que tenham o universo fabril do Brasil estejam se adequando, os acidentes continuam acontecendo. E como a gente pode constatar isso, muito está linkado, né? Está agregado, vamos dizer assim, à capacitação, ao treinamento daquelas pessoas que estão diante dessas máquinas. Tá? Passando rápido aqui. Ó. Bom, no Smart Lab, pessoal, eu não vou ler aqui, mas o Smart Lab ele é uma plataforma criada pelo Ministério Público. Tá? Quem quiser entrar lá, consegue verificar, saber os agentes causadores, a incidência dos acidentes por locais, por regiões. Tá? Então, aqui só para vocês terem noção, ó, de 2012 a 2022, num range de 10 anos, nós tivemos máquinas e equipamentos como o principal agente causador de acidentes. 13,8% são referentes aos acidentes, a máquinas e equipamentos. Todos os acidentes que aconteceram são os mais incidentes. Então, vamos entrar dentro da nossa área aqui, só para vocês terem noção. Essa foto, pessoal, é uma foto de um tombador adequado. Quando a gente fala da pós-colheita, quando chega esse produto que é colhido no campo, ele vai para o tombador. Primeira chegada dele, né, depois da calagem, onde tem o risco da trabalho em altura, tem o tombador. É o principal, hoje, equipamento hoje que gera perigo dentro da indústria do agronegócio, porque tem acidentes, quando acontece acidente, é um acidente muito grave. Né? Não teve acidente por muito tempo de lesões, mas acidentes gravíssimos, inclusive aconteceu um agora, foi esse ano em Cristal, não sei se vocês viram o vídeo, em Cristal caiu um tombador, caiu, né? Aquele tombador caiu, ainda bem que a pessoa que estava operando não estava próximo, né? Podia esmagar. Então, essa é uma das soluções que a gente vem instalando dentro do agronegócio. E dentro da NR12 nós temos um plano, né? Um plano de gestão, onde a gente tem aquele PDCA, onde todo mundo entende que é o planejar, executar, checar e agir. E não é diferente dentro da NR12. Tá? Aqui. Agora vamos chegar dentro da parte que eu queria. Bom, pessoal, dentro do agronegócio nós não temos só a NR12 como problema. Tá? Nós temos diversos setores, ou diversas situações de perigo, onde nós temos problema com trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com eletricidade, com os EPIs. Né? E a NR12 entra dentro de um grupo de agentes causadores, onde o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho vem fazendo ações para poder ter minimamente um cenário seguro para aquelas pessoas que vão trabalhar dentro do agronegócio, dentro da agroindústria. Tá? Então, como eu falei da questão dos acidentes, a NR12, no próprio início da NR12, ela menciona que são consideradas medidas de proteção a serem adotadas nessa ordem. Medidas de proteção coletiva, medidas administrativas de organização de trabalho e medidas de proteção individual. Dentro da própria NR1, quando falando de segurança, ela trata sobre as mesmas condições de eliminação de perigo, trata nessa questão, está intrinsecamente voltado para o operador. Por mais que a gente instale dispositivos de segurança, botões de emergência, painéis de segurança, proteções mecânicas, nada vale se a gente não capacitar, não treinar essa pessoa que vai entrar dentro da agroindústria e vai ter o contato direto com máquinas e equipamentos. Tá? Então, dentro do triângulo da segurança aqui, nós temos as proteções adequadas, que a gente vai falar, alguns cases de segurança, nós temos o procedimento, que é muito importante, e a capacitação. Sem essas três bases aqui, a gente não tem um ambiente seguro dentro de qualquer segmento. Tá? Quando fala em adequação de máquinas e equipamentos, às vezes as pessoas não têm essa ideia do que é adequação de máquinas e equipamentos. Né? Então, a máquina ela pode gerar uma perda de um dedo, pode gerar uma escoriação, pode gerar uma queimadura, pode gerar
uma projeção de uma peça, pode gerar uma explosão, né? Quantas vezes vocês ouviram silo explodindo? Ano passado deu 7 acidentes com silo, ou soterramento, ou explosão. Vocês ouviram da explosão que deu no Paraná, que matou 7 pessoas? Ouviram? Ouviram, né? Esse mesmo local, nós fizemos uma visita lá, eu e o diretor da empresa, o Vladimir, que ele não pôde estar aqui hoje, mas a gente está representando aqui a empresa. E dentro da nossa conversa, nós conversamos com o pessoal sobre esse risco. Olha, é uma área classificada, é uma área de risco e pode acontecer isso, né? Então tem que tomar... Eu vi que vocês falaram sobre rosca varredora. Sobre a rosca varredora, os motores ser a prova de explosão, né? Tudo que tiver naquele local ali tem que ser as provas de explosão, senão pode explodir. E quando o cara me ligou de lá, que aconteceu isso, eu lembrei na hora, disse, pô, nós conversamos disso. Nós falamos que ia acontecer. Soterramento também. Se fala muito do Ministério do Trabalho, a gente já atendeu situações em Rio Pardo, Pelotas, Rio Grande, de conversar com o Ministério do Trabalho sobre a palhagem em cima do silo, como é que o pessoal entra dentro, fica em cima do grão para poder fazer, para poder deixar ele de forma uniforme lá em cima, né? E aí tem o risco de soterramento. Muitas vezes acontece isso. Você sabe como é que acontece o soterramento no silo? Já ouviram? Já viram? O pessoal entra para palhar, para palhar, né? Pega uma pá e vem, porque vai chegando o grão, vai ficando numa forma de cone, e aí lá em cima ele tem que vir, deixando uniforme isso de forma reta. E aí às vezes formam os bolsões e ele acaba sendo soterrado. Quando forma um bolsão e ficar soterrado, se chegar aqui na cintura, acaba, não tem como salvar o cara. Não tem. Aqui a pressão é tão grande que não salva. Fazendo uma referência, nós fomos visitar uma empresa de celulose e papel semana passada, e dentro dos acidentes que aconteceram, o próprio gerente da planta me falou que numa unidade que ele trabalhava antes, uma bobina de papel acabou soltando da máquina e esmagou o cara contra outra bobina. Ele falou com o cara durante 20 minutos. Nós vamos te socorrer, nós vamos tirar daí, nós vamos tirar daí, nós vamos te tirar. E o cara, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Quando soltaram, o cara morreu. E tinha esmagado. Então, assim, soterramento acontece, além de ter asfixia, morre também pela causa da pressão. Tá? E são temas, pessoal, que a gente diretamente debate com o Ministério Público do Trabalho. Não é somente a máquina e equipamento que tem um risco na agroindústria. Tem várias coisas. O trabalho em altura está diretamente ligado a isso. Por isso que tem que ter plataforma, que tem que ter linha de vida, que tem que ter escada, né? Que tem que ter cadeado nos espaços confinados. Espaços confinados são coisas, às vezes, quem vai trabalhar depois da pós-colheita numa agroindústria não tem o conhecimento dos riscos que tem. Mas o espaço confinado, em 2022, eu fui em Espírito Santo, numa empresa, onde 3 pessoas morreram no espaço confinado. No momento que a gente estava fazendo um treinamento para segurança, 3 pessoas morreram. E é aquilo que entrou. Entrou dentro do espaço confinado, o outro foi salvar, morreu asfixiado, o outro entrou de novo, morreu asfixiado. E isso, às vezes, leva um tempo, durante uma série de treinamentos, nessas grandes empresas, nessas grandes indústrias, indústrias multinacionais, para poder adentrar na cultura dos operadores de não fazer as coisas de forma incorreta. Imagina quem está recém entrando numa safra, que pega um serviço de 3 a 4 meses para poder suprir aquela necessidade da indústria durante aquele período. E isso é um ponto bem importante que a gente gosta de frisar. Aqui, pessoal, então eu estava falando, a NR12 tem todo o processo de projeto, né? Então nós fizemos um projeto da máquina, aí definimos, não vai lá não vai o sinal, mas tudo bem. Nós definimos por apreciação, por análise, o que vai ser feito na máquina, todo um projeto de engenharia, tá? Do que vai ser combinado para ser instalado na máquina, e depois nós vamos colocando as proteções, instalando dispositivos de segurança, painel, interligando, laudando, treinando e procedimentando, né? Então, tudo isso é amarrado para poder evitar os grandes desvios, né? Então, quando a gente trabalha na NR12, como a gente trabalha na segurança do trabalho, nós atuamos diretamente nos desvios e diretamente na probabilidade de acontecer.
50% dos acidentes acontecem na falha na percepção e 80% no comportamento seguro. Lembrem que eu falei, a NR12, por mais que eu vá falar tudo aqui em cima para vocês, vai ser muito teórico. O que eu quero falar? A NR12 ela mudou em 2010. As normas regulamentadoras existem desde 1978. Para vocês terem noção, norma ela tem que ser cumprida, é legislação. As indústrias têm que se adequar. Desde 1978 existe a NR12, tinha 3 páginas. Em 2010 ela teve uma revisão e ficou 156 itens e mais 12 anexos. Aí foi um choque, né? Foi um choque. De 2010 a 2025, 15 anos se passaram, ainda tem indústria que não está adequada, que não se adequou. Mas por mais que a gente faça adequação, ainda os acidentes acontecem em manutenção, numa limpeza, num ajuste. Ano passado, final do ano passado, um cliente me relatou de um acidente que aconteceu de um cara safrista que foi trabalhar num elevador de grãos. Ele subiu no lado do elevador de grãos e foi fumar. Foi fumar. E quando ele fumou, aquela proteção quebrou, porque ela estava sem parafuso. Quebrou e cedeu, ele entrou. O elevador puxou ele para baixo e trouxe ele para cima. Esmagou, né? Esmagou. É ruim a gente falar de acidentes, né? Mas é o que impacta, é o que a gente consegue passar para vocês de quanto é importante a NR12 dentro da indústria. Quanto é importante atuar nos equipamentos. Se tivesse um botão de emergência próximo, alguém poderia chegar, bater a emergência e parar o equipamento. Assim como o sistema de exaustão. Hoje, o Ministério do Trabalho pede que para cada ponto, motor, correia, esteira, que estejam fora lá do painel de comando, lá onde vai desligar esse motor, tem uma botoeira que o operador, quando vai fazer uma limpeza, ele possa bloquear e botar um cadeado. Isso se chama PCEP, Programa de Controle de Energias Perigosas. Esse programa não é novo no Brasil. Esse programa, na realidade, ele tem desde 1995 nos Estados Unidos. Só que agora está sendo implementado aqui no Brasil, né? Então, está chegando na agroindústria. Desde 2018. 2018, vocês já ouviram falar na força-tarefa do Ministério do Trabalho? Já ouviram falar? Nunca ouviram? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, CREA e os sindicatos, eles fizeram uma ação conjunta para poder verificar pontos específicos na agroindústria, de segurança, especificamente segurança. NR12, 35, 33, NR6, que aí fala sobre altura, espaço confinado, eletricidade, EPI, proteção de máquinas e equipamentos. E essa primeira força-tarefa foi feita lá em Pelotas, num setor, numa agroindústria do arroz. Ficaram 30 dias interditados. 30 dias interditados. Imagina uma empresa ficar 30 dias interditada, sem poder movimentar os seus equipamentos para poder fazer o beneficiamento do grão. Em Rio Pardo, nós atendemos uma demanda onde o cliente ficou 5 meses interditado por causa de espaço confinado e trabalho à altura. Então, é uma ação forte do Ministério do Trabalho, porque são setores que geram um risco absurdo, inclusive de explosão, inclusive de área classificada, e que ainda não se tem um avanço, né, nessas áreas referente à adequação, tá? Bom, aí quando a gente fala de risco, pessoal, nós temos riscos na nossa casa, nós temos riscos onde a gente trabalha, que nós enquadramos com 2 tipos, tá? Riscos integrados e riscos normalizados. Riscos integrados são aqueles que são integrados ao meio ambiente sem que a gente percebe. Isso aqui, para quem não conhece, é uma chave de um portão. Para quem nunca viu NR12, é aqueles portões de condomínio que a pessoa aperta lá dentro e abre, né? É como se fosse isso aqui. Ali, ó, tá burlado. O que o cara tirou? Ele tirou, botou uma fitinha lá, botou um sensor próximo do outro e a porta, se tu abrir, não vai parar. A função da NR12 é o seguinte, é a máquina de lavar em casa ou micro-ondas. Vocês, se abrir o micro-ondas, para, né? Todo mundo lida com isso todo dia. A Airfry, se tu abrir, parou. A máquina de lavar, se tu abrir, parou também. Ali tem um sensor para segurança. Só que é um sensor para segurança doméstica. Não é um sensor para indústria, né? Aí quando a gente fala de indústria, a gente fala de sensores certificados. Aí quando entra a certificação,
a gente fala de Alemanha, a gente fala de Itália, a gente fala de coisas que são importadas para o Brasil para poder atender aquela demanda na indústria. Mas a função é a mesma. Abriu a máquina de lavar a roupa, parou. Imagina se abrisse a tampa da máquina de lavar e ela continuasse rodando ali. Imagina o número de acidentes que ia acontecer, né? Então essa é a função da NR12. Os riscos normalizados. Esse a gente tem em casa, né? Riscos que percebemos, mas nem temos, mas temos a falsa sensação de estar sob controle, achamos normal conviver. Aí tem vários tipos de risco, tá? Em máquinas e equipamentos. Risco de esmagamento, olha aí, ó. Risco de corte, risco de cisalhamento, ali uma mão esmagada, riscos de origem mecânica, de enroscamento. Consegue dar o play para mim, por favor? Nesse vídeo aí? Consegue dar o play? Isso é um torno mecânico, tá? São acidentes comuns que a gente vê na indústria, tá? Então, risco de enroscamento também é um risco bem grande. Risco de arraste, né? Então, onde nós temos muitos pontos aí na agroindústria, onde tem roletes, tem correia transportadora, tem esteira, o próprio elevador de caneca, né? Então, são pontos onde a gente tem que estar atuando. E aí, para máquina e equipamento, a gente tem diversos tipos de dispositivo. Antigamente, pessoal, essa foto aqui, ó, era uma foto que era a forma como o pessoal tinha segurança numa prensa. Aquilo ali é uma prensa. Então, ela tinha um cordão, uma corda, um cabo de aço, na realidade, era colocado na máquina. Toda vez que a máquina descia para bater uma prensa, bater uma peça, as mãos do operador levantavam. Olha que troço bagual, né? Bagual. Imagina, batia a prensa, a mão do cara saía. Era o sistema de segurança na antiga. Hoje não, hoje a gente tem vários sensores, né? A gente tem vários tipos de dispositivos para atuar dentro das indústrias para adequar a máquinas e equipamentos. Aí tem uma vasto tipo de dispositivos, tá? Dispositivos eletrônicos, dispositivos certificados, isso tanto da parte elétrica, pneumática, hidráulica, enfim. Para vocês entenderem, tá? Então, o que a gente instala? O que a nossa empresa, a Automasafety, faz? O que fala a NR12? Nós instalamos proteções em máquinas. Ali tem uns exemplos, ó. Proteção mecânica fixa, pintada, com grade, monitorada por sistema de segurança. Tudo isso na norma, como é uma norma, como é uma legislação, ela tem uma regra a ser seguida, tem quadro de distanciamento, tem a altura das proteções, tem o tamanho da abertura que eu posso ter, não pode passar um dedo, não pode passar a mão. Então é uma questão, não é somente botar proteção, tem que atender as regras da NR12, atender os quadros da NR12, né? Guarda-corpo também é uma situação bem solicitada na agroindústria, porque nós temos silo, nós temos elevador, temos secadores, temos, plataforma, rampa, escada marinheiro, escada de degrau, tudo isso é meio de acesso, tem que estar atendendo também. Para vocês terem noção, a norma dos bombeiros, que fala sobre silo e sistema de armazenagem, quando chega na parte de meios de acesso lá, o que cita? Seguir as exigências da NR12. Então, a norma dos bombeiros que trata sobre isso, quando chega nesse item, fala seguir as exigências da NR12. Tá? Então, estava falando aqui, a gente não vai entrar dentro dessa parte, porque a norma fala também sobre diversas coisas, inclusive sobre como esses dispositivos devem estar interligados nas máquinas, como tu vai ligar ele, como tu vai combinar com diferentes tipos de produtos. Então, não vou adentrar dentro disso, só vou dizer que aquela função que a gente está falando da máquina de lavar, ó, é a mesma função que a gente utiliza na NR12, claro, com dispositivos certificados que vêm importados aqui para o Brasil. Tá? Vou passar. Pode dar um play nesse vídeo para mim, por favor? Olhem essas máquinas aqui, ó. Um erro. É um erro. O equipamento, ele não é humano, né? Então, é um erro que tiver, um mal súbito que tiver próximo a essa máquina aqui, é um acidente certo, inclusive, de óbito, né?
Por que a gente mostra isso, tá? Quando a gente consegue falar um pouco mais sobre a NR12 em si, a gente fala sobre a categorização dessa máquina. Indústria, ela tem um CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. E ela também tem um grau de risco. O grau de risco pode ser diferente de acordo com o segmento dela. Tá? Máquina e equipamento também tem isso. Ela tem uma categorização de segurança. Então, ela pode ser uma categoria B, que é uma categoria B. É a categoria que a gente tem em casa, que é a categoria base, que é a segurança para aqueles dispositivos lá, a máquina de lavar, o micro-ondas, a air fryer, enfim. Né? Então, isso é uma categoria B, base. Aí, depois da categoria 1, nós temos já sistemas de segurança. E aí nós temos 4 categorias, a 1, a 2, a 3 e a 4. Tá? Então, são as categorias que são tratadas na NR12, e aí as máquinas a gente vai ter que ver máquina a máquina para fazer. Ponto importante também de falar, pessoal, é que toda máquina, equipamento, toda a área da indústria, vamos falar de uma forma macro agora, toda a área da indústria, quando a gente tem risco, seja ruído, seja poeira, seja eletricidade, altura, espaço confinado, máquina e equipamento, todas as funções dentro de uma indústria, de uma agroindústria, seja ela qual for, tem que ter uma análise de risco. Se faz uma análise, porque quando a gente fica doente, se a gente vai no médico, o médico não simplesmente vai pegar e vai dar um remédio pra gente, né? Vai dar, toma tal esse remédio aqui que tá tudo certo. Eu tô vomitando, eu tô com dor de cabeça, né? Não, toma tal esse remédio vai ficar bom. Ele vai pedir para fazer exames, faz exame de sangue, faz uma eco, faz um raio-x. É assim que funciona para qualquer tipo de situação dentro da indústria. Eu vou fazer um estudo para ver como é que está esse ruído, eu vou fazer um estudo para ver como é que está essa questão da eletricidade, vou fazer um estudo para ver como é que está a umidade, o calor, e as máquinas e equipamentos também passam por análise de risco. Tá? Tudo que for feito dentro do estudo da segurança do trabalho deve ser feito conjuntado com o RT, né? Por um profissional legalmente habilitado para aquela função. Tá? Então, isso é importante frisar também. E aí, dentro da NR12, ela fala algumas coisas que são primordiais para a segurança de máquinas. As áreas de circulação tem que estar limpa, os armazenamentos de materiais tem que estar ok, né? Então, vou passar de forma rápida, também passar os cases. Nós temos as instalações elétricas também, que a gente tem que levar em consideração. Olha aquele ambiente ali com um monte de fios soltos, com chance de ter um choque elétrico, né? Botão de acionamento. Ali um botão de acionamento próximo do risco, né? Então, onde a pessoa pode chegar nessa área aí e ter um contato com uma serra, um movimento, uma rosca, né? Um helicoide. As proteções, como a gente falou, a gente instala. Botão de emergência. Então, isso também é um ponto importante da norma. Vários pontos dentro da indústria com botão de emergência para poder parar os equipamentos. Os sistemas de meio de acesso, né, também. Então, guarda-corpo, rampa, plataforma, passarela. A parte pneumática também nós temos que cuidar. Sistemas de emergência por corda, também, tipo uma corda que tem aquela corda que tem nos ônibus que a gente para, também tem nas indústrias, principalmente nas esteiras que carregam esses grãos, né? Então, puxa essa corda e ela acaba parando. Vou passando aqui, que já tem 10 minutos, pessoal, então tá muita coisa ainda, então vou... Tá. Bom, como eu falei, pessoal, não tem como a gente falar de forma rápida sobre um tema tão técnico, tá? Mas o importante é você saber que dentro da indústria, a NR12 é uma das normas mais questionadas, é uma das normas mais pedidas, né? Porque é onde, imaginem vocês, o Parque Fabril do Brasil, que todos eles têm equipamentos, seja o segmento que for. Segmento para ter calçado, meia, a capa do celular, o próprio celular, o chip, enfim, né? O boné, cadeira, metal, carro, roda, tudo tem equipamento. Todos os equipamentos têm que ter adequação para que não aconteçam acidentes. Esses são alguns equipamentos que a gente fez, tá? Então, ali é uma máquina antes e depois. Então, como a gente pegou essa máquina e como ela ficou depois com as proteções. Instalado proteção mecânica
pintada em cor amarela, botão de emergência, reset, chave seccionadora. Aqui é o projeto também. Então, nós trabalhamos com um projeto da máquina também para poder fazer adequação. Fizemos o levantamento da máquina, fizemos o desenho, apresentamos para o cliente como vai ficar essas proteções. Então, ali a engenharia detalhada, né? Aqui é uma máquina antes e depois também. Todo o sistema de gradeamento também para poder proteger o acesso aos movimentos. A área dos silos do agronegócio também. Todos esses silos foram feitos por nós. Tá? A nossa empresa fabricou e nós instalamos. Imagina o cara subir no topo do silo para fazer alguma verificação lá e não ter esse guarda-corpo. Quem que já subiu no topo de um silo aqui? Já subiu. Complicado, né? Complicado, cara. Complicado. E não ter isso aqui, bah, aí a gente fica com medo, né? Aí se tem, fica mais tranquilo, né? Fica tudo com guarda-corpo, tem escada para chegar no topo. Ali tá com escada marinheiro, mas hoje não se pode mais, tem que ser escada caracol, né? Para evitar o cinto, para não ter que botar na linha de vida, né? Mas tudo foi feito por nós, ó. As escadas marinheiro também, plataforma. Ó, essa esteira de transporte também, antes e o depois, como ficou também. As esteiras subterrâneas embaixo dos silos, da bateria de silos, como era antes, tá? Aberta, sem nenhuma proteção, como ficou depois, com quadro de segurança, com botão de emergência, com chave de corda, com sistema de emergência por dentro dela, proteção mecânica. Isso tudo é o bem-estar do operador, né? É para o bem-estar do operador e também para o bem-estar da própria empresa, evitando que ele tenha acesso a esses movimentos, esses perigos, né? Ó, essa é uma área do farelo do arroz, também como era antes, como ficou depois, todo ele com plataformas, com guarda-corpo atendendo a norma, né? As escadas de acordo com o grau que a norma menciona. Isso era antes e depois. Agora até essa área aqui está toda ela em amarelo, bem dizer. Todas elas foram feitas. Isso aqui era uma implementação que a gente fez. Com propriedade, eu posso falar dessas adequações nesse setor, porque são adequações que eu acompanhei durante 5 anos. Nós fizemos adequações nas indústrias na região do Rio Grande, Pelotas e Camaquã, e eu estava à frente desses serviços também. Então, foi uma das coisas que a gente foi vendo a mudança da cultura da empresa também. Não foi só a cultura, não foi só a mudança estética das máquinas, mas também da cultura da empresa, dos operadores. Daqui a pouco eles, num certo ponto, eles chegavam já para nós com algumas ideias, sabe? Bom, acho que aqui a gente tem que eliminar essa escada marinheiro, acho que a gente tem que botar uma escada degrau, ali tem um ponto que eu posso cair, que eu vou lá, por exemplo, no graneleiro, tem um carrinho tripler, né? Aí ele vai lá, bom, lá no tripler, lá no final, lá eu tenho uma área que eu posso cair, é de madeira, tem que botar uma chapa, enfim, são pontos que a gente foi vendo a mudança de hábito dos operadores, né? Aqui antes e depois também esteira, como ficou. Então é uma mudança drástica, né? Antes também na parte de beneficiamento dos brunidores, todas elas com proteções. Também a parte de empacotamento, né? Foi feito toda a parte de proteção no superior, a parte de esteira, botão de emergência, chave de corda. Olha como era antes, como ficou depois. Até a estética da máquina ficar mais bonita, né? Ficar um cenário mais bonito para poder trabalhar também, mais confortável, né? Ó, como ficou antes também. Toda a parte de transmissão de força, motor, volante, onde tem a chance de alguém prender mãos e dedos, foi feita a adequação. Ó, como ela era antes, como ficou depois. Isso é NR12, pessoal. Isso é a mitigação de riscos através da instalação de proteções mecânicas, através de sistemas de emergência. Olha essa área aqui, ó. Essa área toda ela movimenta, o operador entrava de um lado, saía do outro, uma loucura. Aí a gente fez a adequação, ficou dessa forma, ó. Toda ela segura, com porta monitorada, se tiver que entrar dentro, faz todas as intervenções aí de forma segura. Essa é uma área também onde não tinha, olha a escada, ó. A escada era uma escada marinheiro, subia por ali. Inclusive, teve um acidente parecido num lugar desse aqui, que o cara caiu sentado. Ele caiu daquela altura sentado. Sentado. E aí a gente mudou essa área, mudou para isso aí, ficou mais seguro, né? Escadas
atendendo o grau, o ângulo da norma, né? Aqui também uma área extremamente perigosa na caldeira, onde o pessoal podia chegar próximo a essa área aqui que é extremamente crucial para a empresa. A gente fez todo o cercamento. Aqui também, ó, esse é um ponto onde os operadores chegaram para nós, olha, a gente tem que subir numa escada caracol para subir lá em cima. Não tem como a gente fazer uma melhoria? Aí a gente fez, ó, fez projeto, fez a melhoria, o pessoal chegar de forma segura lá. Aqui também. Rosca varredora, já está acabando, tá, pessoal? Rosca varredora também foi um ponto que a gente trabalhou bastante, onde tem porque no esvaziamento do silo, na parte dos grãos ali, ele tem que entrar dentro do silo para ligar essa rosca. E aí tinha um risco, né, de ter um esmagamento ali, puxar, e a gente fez todo o sistema de proteção, tanto no motor quanto na parte do helicoide, para evitar. E também os procedimentos com cabeamento, né, como a forma correta de ligar, qual é a forma correta de adentrar dentro do silo. Então são pontos onde a gente trabalhou, sistemas de emergência espalhados pela fábrica, com bloqueio, tombador de grãos também, que é o ponto que eu falei, todo ele monitorado, gradeado, para evitar que o operador fique dentro da área. Essa área também é uma área de calagem, né? O arroz, o grão, a soja, enfim, sai do campo e vem para a indústria, ele passa pelo sistema de calagem. Então a gente fez toda essa área aí, de forma atendendo a norma para que faça essa calagem de forma segura. Então é isso, pessoal. Foi rápido, talvez não consegui passar tudo que a norma fala, né? É impossível fazer isso, mas a ideia foi mostrada aqui, né? Se vocês quiserem conhecer mais a nossa empresa, pode seguir a nossa empresa no Instagram. A gente posta bastante coisa lá. A gente tem cursos que a gente faz. A gente sorteia curso também. Tem um curso que a gente faz durante 3 dias, que é o curso de especialista em NR12. Acho que ele está aqui, ó. Em julho tem a nossa próxima turma. É feito na nossa sede lá, nós temos uma área só para treinamentos e a gente faz as práticas nas máquinas também. É um curso de 3 dias, tem um pessoal aposentado do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, são especialistas, engenheiros especialistas na parte de hidráulica, parte de pneumática, enfim. E o nosso parceiro que está pedindo para nós acabar. Bueno, pessoal, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês. Parabéns mais uma vez. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Bom almoço para vocês.